Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Este homem racista e arrogante queria esputar uma mulher negra do avião, mas se arrependeu muito. Angela Morgan sempre soube que seu caminho não seria fácil. Aos 35 anos, ela se consolidou como uma advogada brilhante e apaixonada, especializada em direitos civis, uma área em que cada vitória às vezes vinha à custa de lutas árduas. Desde a juventude em Atlanta, ela testemunhava as desigualdades enfrentadas pelas minorias e escolheu dedicar sua vida a combater essas injustiças. Naquele dia, ela retornava de uma prestigiosa conferência em Chicago, onde apresentará um relatório detalhado sobre discriminação sistêmica em diversos setores: justiça, educação e até transporte público. Sua apresentação foi elogiada por colegas e ativistas, bem como por tomadores de decisão dispostos a agir. Apesar do cansaço acumulado ao longo das horas de preparação e palestra, Angela sentia uma profunda satisfação. Seu trabalho estava dando resultado. No aeroporto, ela pegou sua passagem para o voo 548 da Skilini Airlines, com destino a Nova York. O momento de retornar para casa, para sua família, foi um bálsamo após semanas de luta amarga. Ela embarcou no avião, colocou sua bolsa no assento à sua frente e se sentou na classe econômica, bem em seu assento reservado, o 17B. Bem ao lado dele, na primeira classe, um homem de cerca de 50 anos observava a cena com uma expressão descontente. James Carter era um empresário respeitado em seus círculos, acostumado a viajar de primeira classe, cercado de luxo e privilégios. Seu terno impecável, seus sapatos impecavelmente engraxados e seu olhar severo traíam um homem orgulhoso, seguro de sua posição social. Mas hoje, sua arrogância ultrapassou os limites. No momento em que pôs os olhos em Angela, seu rosto se contraiu. Para ele, aquela mulher negra, simplesmente por não se encaixar naquele lugar, de acordo com seus preconceitos, jamais deveria estar naquele corredor. Mesmo estando na seção econômica, James parecia incomodado com sua presença próxima, como se a cor da pele dela fosse uma afronta ao seu conforto pessoal. Logo após a decolagem, quando o avião decolou e os passageiros começaram a relaxar, James levantou-se abruptamente, elevando a voz na cabine com uma autoridade brutal. Ele caminhou até a comissária de bordo, Clara, uma jovem experiente, acostumada a lidar com tais situações, mas desta vez incomodada com a veemência do homem. Num tom seco e imperioso, James declarou: "Esta mulher está causando transtornos e não deveria estar aqui. Solicito que ela seja retirada da cabine imediatamente. Ela não se enquadra no perfil de passageiro de primeira classe e está incomodando a todos." Angela, que observava a cena calmamente, endireitou-se lentamente, com o olhar determinado, sem demonstrar o menor sinal de emoção que pudesse ser usada contra ela. Com voz calma, mas firme, respondeu. Angela olhou calmamente para James, seu olhar cheio de firmeza e dignidade. "Senhor, estou viajando na classe econômica, meu assento é 17B e tenho o direito de ficar lá. Sua atitude é inaceitável." Um silêncio pesado caiu sobre a cabine. Os outros passageiros, alertados pelo tom, começaram a virar a cabeça, intrigados e preocupados. Mas James não recuou. Inclinou a cabeça ligeiramente, com um sorriso frio nos lábios, e respondeu num tom doce, mas desdenhoso: "Talvez. Mas às vezes você vê coisas que não deveria. Pode ser uma boa ideia a empresa verificar sua documentação, só para ter certeza. Não queremos erros, não é mesmo?" Seu comentário mal disfarçado era um insulto disfarçado, um lembrete cruel do preconceito que Angela enfrentará a vida toda. Vários passageiros trocaram olhares constrangidos, alguns baixando os olhos, outros discretamente cerrando os punhos. A tripulação, visivelmente constrangida com a situação, aproximou-se de Angela. Uma das comissárias de bordo, Clara, tentou aliviar a tensão com uma voz suave, mas firme. "Senhora Morgan, poderia se levantar e nos seguir, por favor? Vamos resolver isso rapidinho." Angela respirou fundo, sabendo que ceder agora seria uma vitória para James e tudo o que ele representava. Ela recusou educadamente, mas com firmeza. "Não, eu me recuso a me levantar até que a situação seja esclarecida. Quero falar com o capitão imediatamente." Um murmúrio percorreu a cabine. Clara trocou um olhar com o colega e fez sinal para que outro tripulante fosse buscar o capitão.
Poucos minutos depois, o comandante James Whitman chegou, um homem na casa dos 50 anos com o rosto marcado por anos de experiência. Angela explicou a situação calmamente, com um tom de voz cheio de segurança e clareza. Senhor capitão, paguei minha passagem para o assento 17B, classe econômica. Segui todas as regras. Há uma tentativa injusta de me expulsar com base em preconceito, o que eu rejeito. Não tolerarei qualquer discriminação a bordo deste avião. O comandante ouviu atentamente e pediu para ver os documentos de Angela, que ela lhe apresentou sem dizer uma palavra. Após verificar, ele assentiu, reconhecendo implicitamente o erro. Enquanto isso, Mark Reynolds, um jornalista investigativo sentado algumas fileiras atrás, observava toda a cena. Seu sangue fervia diante da injustiça flagrante. Pegando discretamente o celular, tirou várias fotos e gravou a conversa sem que ninguém percebesse. Mark sabia que estava segurando um testemunho valioso. Diante da crescente pressão, o capitão ligou para o gerente de voo da empresa. Após ouvir o incidente, o homem rapidamente admitiu que James Carter estava errado ao se comportar daquela maneira. Mas James, vendo que a situação estava completamente fora de controle, perdeu a compostura. Sua voz tornou-se agressiva, quase histérica, enquanto ele lançava uma torrente de desculpas desajeitadas, tentando justificar suas ações com uma mistura de ignorância e medo de perder a credibilidade diante dos outros passageiros. Eu não queria causar problemas. Só pensei que havia um engano. Não queria ofender ninguém. Angela olhou para ele, com uma expressão que misturava tristeza e determinação. Então, falando a todos os passageiros reunidos, sua voz clara e forte preencheu a cabine. O que vocês veem aqui não é apenas uma tentativa de remover injustamente alguém de um assento de avião. Reflete um problema muito mais profundo: o racismo sistêmico que persiste em nossas sociedades, o racismo que continua a determinar quem tem o direito de viajar, de ter sucesso, de simplesmente existir plenamente. Esta luta não é só minha, é a luta de milhões de pessoas que se recusam a ser definidas pela cor de sua pele. Um silêncio respeitoso seguiu suas palavras, enquanto vários passageiros batiam palmas suavemente, alguns com lágrimas nos olhos. Angela olhou calmamente para James, seu olhar cheio de firmeza e dignidade. Senhor, estou viajando na classe econômica, meu assento é 17B e tenho o direito de ficar lá. Sua atitude é inaceitável. Um silêncio pesado caiu sobre a cabine. Os outros passageiros, alertados pelo tom, começaram a virar a cabeça, intrigados e preocupados. Mas James não recuou. Inclinou a cabeça ligeiramente, com um sorriso frio nos lábios, e respondeu num tom doce, mas desdenhoso. Talvez. Mas às vezes você vê coisas que não deveria. Pode ser uma boa ideia a empresa verificar sua documentação, só para ter certeza. Não queremos erros, não é mesmo? Seu comentário mal disfarçado era um insulto disfarçado, um lembrete cruel do preconceito que Angela enfrentará a vida toda. Vários passageiros trocaram olhares constrangidos, alguns baixando os olhos, outros discretamente cerrando os punhos. A tripulação, visivelmente constrangida com a situação, aproximou-se de Angela. Uma das comissárias de bordo, Clara, tentou aliviar a tensão com uma voz suave, mas firme. Senhora Morgan, poderia se levantar e nos seguir, por favor? Vamos resolver isso rapidinho. Angela respirou fundo, sabendo que ceder agora seria uma vitória para James e tudo o que ele representava. Ela recusou educadamente, mas com firmeza. Não, eu me recuso a me levantar até que a situação seja esclarecida. Quero falar com o capitão imediatamente. Um murmúrio percorreu a cabine. Clara trocou um olhar com o colega e fez sinal para que outro tripulante fosse buscar o capitão. Poucos minutos depois, o comandante James Whitman chegou, um homem na casa dos 50 anos com o rosto marcado por anos de experiência. Angela explicou a situação calmamente, com um tom de voz cheio de segurança e clareza. Senhor capitão, paguei minha passagem para o assento 17B, classe econômica. Segui todas as regras. Há uma tentativa injusta de me expulsar com base em preconceito, o que eu rejeito. Não tolerarei qualquer discriminação a bordo deste avião. O comandante ouviu atentamente e pediu para ver os documentos de Angela, que ela lhe apresentou sem dizer uma palavra. Após verificar, ele assentiu, reconhecendo implicitamente o erro.
Enquanto isso, Mark Reynolds, um jornalista investigativo sentado algumas fileiras atrás, observava toda a cena. Seu sangue fervia diante da injustiça flagrante. Pegando discretamente o celular, tirou várias fotos e gravou a conversa sem que ninguém percebesse. Mark sabia que estava segurando um testemunho valioso. Diante da crescente pressão, o capitão ligou para o gerente de voo da empresa. Após ouvir o incidente, o homem rapidamente admitiu que James Carter estava errado ao se comportar daquela maneira. Mas James, vendo que a situação estava completamente fora de controle, perdeu a compostura. Sua voz tornou-se agressiva, quase histérica, enquanto ele lançava uma torrente de desculpas desajeitadas, tentando justificar suas ações com uma mistura de ignorância e medo de perder a credibilidade diante dos outros passageiros. Eu não queria causar problemas. Só pensei que havia um engano. Não queria ofender ninguém. Angela olhou para ele, com uma expressão que misturava tristeza e determinação. Então, falando a todos os passageiros reunidos, sua voz clara e forte preencheu a cabine. O que vocês veem aqui não é apenas uma tentativa de remover injustamente alguém de um assento de avião. Reflete um problema muito mais profundo: o racismo sistêmico que persiste em nossas sociedades, o racismo que continua a determinar quem tem o direito de viajar, de ter sucesso, de simplesmente existir plenamente. Esta luta não é só minha, é a luta de milhões de pessoas que se recusam a ser definidas pela cor de sua pele. Um silêncio respeitoso seguiu suas palavras, enquanto vários passageiros batiam palmas suavemente, alguns com lágrimas nos olhos.